Os Apócrifos. Série Apocalipse. Apocalipse de Abraão. Capítulo 26. A predestinação. Eu falei, eterno, forte e único. Por que motivo dispuseste que tudo assim deveria ser? E agora tudo tornas manifesto. Ele falou-me: ouve, Abraão, entende o que eu vou te dizer. Responde-me quando eu te perguntar. Por que o teu pai não prestou atenção à tua voz e não abandonou a diabólica idolatria? Até que ele pereceu e com ele toda a sua casa. Eu respondi: eterno, forte e único, isso aconteceu por não ter ele nenhuma intenção de dar-me ouvidos. E eu, por meu lado, também não aceitei as suas obras. Ele então me disse: escuta, Abraão, assim como a vontade do teu pai está nele, e como está em ti a tua, assim está em mim a determinação da minha vontade, preparada para todo o tempo futuro. Antes que tu a conheças e antes que vejas o porvir com os teus olhos. Na visão, podes constatar o que será daqueles que procederão do seu tronco. Capítulo 27. A história de Israel. Eu olhei e vi aquela imagem, e aquela imagem começou a movimentar-se, e do seu lado esquerdo saiu a população dos pagãos, que assaltaram aos lados direitos homens, mulheres e crianças. A uns eles degolavam, e a outros faziam prisioneiros. Eu vi como se precipitavam na direção deles, procedentes de 4 portões, e como eles incendiavam o santuário, e dentro dele saqueavam os objetos sagrados. Eu falei, eterno, único, o povo que de mim se originou e que tu acolheste será espoliado pelas hordas dos pagãos. Uns os matam, outros os prendem como estranhos, lançam fogo ao santuário, roubam e destroem os objetos preciosos do seu interior. Eterno, forte, único, cessem agora as obras da maldade realizadas com fúria nefanda. Mostra-me agora, de preferência, aqueles que cumprem o que mandaste em obras de justiça, pois isso está em teu poder. Ele falou-me: o tempo da probidade acontecer-lhe-ás por primeiro, através do exemplo de reis e homens piedosos. De antemão eu os criei, predeterminando que alguns deles os governem. Mas destes sairão também homens que só pensarão em seu proveito próprio. Foi isso que eu te mostrei, e foi isso que viste. Capítulo 28. O tempo do mundo. Eu disse: forte, eterno, único, santo pelas tuas próprias forças, ouve com clemência a minha súplica. Foi por isso que até aqui me trouxeste. Dá-me, pois, o esclarecimento. Pois que me transportaste para as alturas, revela a mim, o teu predileto, tudo quanto eu possa perguntar-te. Acontecerão ao longo do tempo essas coisas que eu vi? Ele então mostrou-me a massa de seu povo e disse-me: através dos 4 portões que vês, serei por eles provocado. E assim também, por suas ações acontecerá minha vingança. Pois ao lado do 4º portão de 100 anos e de 1 hora dos mundos, esta corresponde a 100 anos, há de reinar a desgraça por obra dos pagãos. Capítulo 29. As horas dos mundos. Eu disse: eterno, poderoso e único, e a quanto tempo corresponde 1 hora dos mundos? Ele disse: determinei 12 horas para esse período do mundo perverso, que deverá instalar-se no reino dos pagãos e na tua própria descendência. De forma, como vês, assim será até ao fim dos tempos. Calcula e compreende, observa a visão. Eu olhei e vi um homem
procedente do lado esquerdo dos pagãos. Homens, mulheres e crianças saíam do mesmo lado, grandes multidões que a ele prestavam adoração. E vejo ainda muitos que vinham do lado direito. E alguns deles injuriavam aquele homem e os outros o golpeavam. Outros, porém, o adoravam. Eu vi como estes adoravam. Então Azazel aproximou e o adorou e beijou a sua face, pois andou-lhe à volta e postou-se atrás dele. E eu falei: Eterno, poderoso e único, quem é aquele homem insultado e golpeado que recebeu adoração também dos pagãos e de Azazel? Ele falou: Escuta, Abraão, o homem que viste injuriado e abatido e depois adorado é a trégua que será concedida pelos povos pagãos ao teu povo naqueles últimos dias, nessas 12 horas da era dos ímpios. Porém, no 12º ano, no final dos tempos, por mim estabelecido, eu colocarei em evidência esse homem da tua geração, que viste sair do meu povo. A ele seguirão todos aqueles que em suas mentes se convertem, e eles haverão de unir-se de acordo com o que estabeleci. Tu vistes que muitos saem do lado esquerdo da imagem. Eles dão a entender que muitos dentre os pagãos têm esperança nele. E aqueles da tua descendência que viste do lado direito, uns espancando e maldizendo, outros adorando o homem, significa muito escandalizar-se-ão com ele. Ele, no entanto, provará os da tua geração que o adoram, naquela 12ª hora do final, para abreviar o tempo da impiedade. Antes que comece o florescimento do tempo da piedade, virá o meu julgamento sobre os pagãos sem lei, através do povo da tua descendência que reservei para mim. Naqueles dias mandarei sobre todas as criaturas da terra 10 pragas, através da desgraça, doenças, aflições do coração. Assim, por causa da iniquidade e da corrupção da criação que provocaram a minha ira, muitas coisas farei recair sobre todas as gerações dos homens. Da tua geração sobrarão homens piedosos, em número que conservarei em segredo. Eles, então, em nome da minha majestade, ocuparão um lugar que previamente lhes preparei e que viste vazio no quadro. Eles viverão e se fortalecerão através dos sacrifícios, e uns, de justiça e verdade, na era dos piedosos. Alegrar-se-ão sempre em mim, destruirão aqueles que os destruíram e insultarão aqueles que o injuriaram. E hão de cuspir no rosto daqueles que outrora os caluniaram, e destes mesmos, na verdade, eu também zombo. Eles olharão a minha face e alegrar-se-ão com o meu povo, e acolherão a todos aqueles que arrependidos voltarem para mim. Fica atento, Abraão. Fica atento ao que viste e considera o que ouviste. Discerne o que reconheceste. Volta agora para a tua herança. Eu estarei contigo para sempre. Capítulo 30. As 10 pragas dos pagãos. Enquanto ele ainda falava, eu já me encontrava sobre a terra. E eu disse: Eterno, forte e único, já não estou mais na majestade em que estive lá no alto, e aquilo que meu coração procurava entender, não entendi. Ele falou-me: o que tanto desejas e desejavas em teu coração, eu te explicarei agora. Pois grande foi a tua vontade de ver as 10 pragas que preparo para o mundo dos pagãos, tendo-as previsto com antecedência para o decurso das 12 horas sobre a terra. Escuta o que te antecipo, ocorrerá da seguinte forma. A primeira praga será a desgraça de uma grande estiagem. A segunda, a violência de um fogo em muitas cidades. A terceira, terríveis epidemias dos animais. A quarta, fome do mundo e do seu povo. A quinta, a desordem entre os governantes, terremotos e a espada. A sexta, massas de granizo e de neve. A sétima, o sepultamento como o de animais selvagens. A oitava, troca, destruição pela fome e pela peste. A nona, o castigo da espada e a retração da miséria. A 10ª, trovões, vozes e arrasadores. Capítulo 31. O julgamento do mundo. E então das nuvens eu tocarei os chofars,
e enviarei o meu escolhido, que traz consigo todo o meu poder, em medida igual. Ele então chamará de todas as nações o meu povo pisoteado, e eu aniquilarei pelo fogo seus detratores como seus dirigentes neste mundo. Hei de entregar ao escárnio dos tempos vindouros todos aqueles que me cobriram de zombaria. Pois eu os destinei para alimento do fogo do inferno, e para isso, considerando que eles circulam sem cessar pelos ares, enchi os seus corpos de vermes naquele mundo subterrâneo. Neles será reconhecida a justiça do Criador, por todos aqueles que escolheram a minha vontade, e por todos aqueles que conservaram vivos os meus mandamentos. Estes exultarão e se rejubilarão com a ruína dos homens, que me abandonaram e que correram atrás de ídolos e de suas iniquidades. Eles deverão apodrecer no corpo do verme maligno Azazel, e pelo fogo da língua de Azazel serão queimados. Eu ainda esperava que eles voltassem para mim, mas não me tributaram o seu amor. Louvaram muito mais ao estranho, aderindo àquele a quem não estavam destinados. Assim eles abandonaram Adonai Elohim. Capítulo 32. A escravidão de Israel no Egito. Portanto, Abraão agora presta atenção e olha, caminha contigo a tua 7ª geração. Eles vão para a terra estranha, e lá serão feitos escravos, e contra eles será praticado mal, mesmo que seja apenas por 1 hora dos tempos dos maus. Eu, porém, julgarei aquele povo, a que eles servem como escravos.